As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos reunidos aqui mais uma vez, pontualmente na nossa estreia, quinta-feira às 8 horas da noite. E hoje nós vamos falar aqui, Jefferson, por favor, suba o tema. Qual a herança que você deixará para a humanidade? E aí, novamente, eu vou começar aqui falando, e fazendo um link com os nossos programas da semana passada, mas principalmente eu gostaria de deixar essa reflexão para desde já você já ir pensando sobre isso. Então eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e nós estamos reunidos essa noite, mais uma noite, para mais uma reflexão aqui. E eu vou contar então, começando por uma história minha, uma história lá da minha infância, que desde pequeno, lá pelos meus 8, 9, 10 anos, eu ficava muito intrigado, eu ficava muito angustiado, eu ficava muito incomodado quando eu via, os próprios adultos falando coisas do tipo: quando a gente casa é assim mesmo, agora que casou, e terminava a frase. Quando a gente tem filho é assim mesmo, agora que tem filho, e sempre falando as coisas, sempre explicando as coisas com um certo peso. E sempre dando a entender que a vida fosse esse algo vazio. Essa coisa do tipo, a vida é isso mesmo, A gente cresce, nasce, cresce, aí a gente faz um curso, uma faculdade, aí a gente depois sai dessa faculdade, casa, tem filhos, depois a gente morre, Então, esse tipo de raciocínio, dessa percepção para a vida, sempre foi algo que me incomodou. E olha que eu tinha, entre os meus 8, 10 anos, eu ouvia os adultos falarem sobre isso, como se a vida fosse só isso, e ficava uma inquietação dentro de mim que me dava uma sensação, uma angústia do tipo: não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que a vida seja tão pequena, que a vida seja pautada em bater metas sociais, metas que a sociedade coloca pra gente, que é se formar, casar, ter filho, etc. E também metas materiais, do tipo: você vai trabalhar e depois de tantos anos você vai comprar sua casa, e depois você vai comprar seu carro, e depois você vai ter mais dinheiro, aí você vai comprar a sua casa na praia. Eu ficava inconformado de ouvir isso. E aí, dentro dessa, entre aspas, revolta, dessa indignação, eu até pensava na minha cabeça que eu não queria ter uma profissão, entre aspas, comum. Então, desde pequeno, eu treinava judô, entre os meus 4 e 5 anos eu iniciei treinar judô, e eu ficava pensando, eu quero, quando crescer, ser um lutador profissional, quero treinar profissionalmente, porque isso vai me dar, entre aspas, uma vida diferente. E aí acontece que, devido a crenças limitantes, eu fui crescendo, fui estudando e tudo mais, e aí quando chegou lá naquela época de escolher a faculdade, eu resolvi, escolher entre educação física, ou eu estava pensando em fazer fisioterapia, por exemplo, Mas quando eu fui falar com os meus professores sobre ser professor, eles olharam bem para minha cara e disseram assim: cara, não faça isso, porque se eu pudesse voltar atrás, eu seria qualquer coisa na minha vida, menos professor. E aí, quando eu abri então para minha família que ia ser professor de educação física, aí que a casa caiu. Por quê? Porque
quem faz educação física, dentro do senso comum, é uma pessoa que, entre aspas, não quer nada com nada. Então eu falei assim, eu não quero ser uma pessoa que não quer nada com nada. Só que não esqueçam que essa não era a minha vontade genuína. A minha vontade genuína, espiritual, era de trabalhar com o corpo. E isso, o meu espírito, uma hora ou outra, ia me cobrar. Porque era algo que eu estava sentindo, mas devido a crenças e padrões de pensamento e de comportamento mentais, eu reprimi essa vontade. E aí eu cheguei e falei, se não vai ser educação física, eu também sou muito bom em matemática, então vou lá fazer, algo relacionado à matemática. Novamente eu pensei em ser o quê? Professor de matemática, porque eu sempre gostei de explicar, de ensinar, etc. Então imagina eu tendo uma conversa com um professor de matemática sobre ser professor de matemática numa escola pública. Ele incisivamente me orientou de uma forma muito sábia e disse, se eu pudesse voltar atrás, eu seria qualquer coisa, menos professor de matemática. E aí ele falou, se você é bom mesmo em exatas, sabe o que dá dinheiro? Vai fazer engenharia. E aí, devido a esse conselho, eu trouxe para minha família, imagina a alegria da família, quando eu falei que o professor tinha orientado eu a fazer engenharia. Aí todo mundo me apoiou. E aí vou lá eu fazer engenharia. E faço durante 6 anos o curso de engenharia, me formo e trabalho com uma coisa que não me supria, não me nutria. Por quê? Porque lá atrás uma vontade espiritual foi reprimida. Então, se você quer começar a entender qual é seu verdadeiro legado que você vai deixar para a humanidade, o seu verdadeiro legado para você descobrir, o primeiro passo é não reprimir as suas vontades espirituais. Não reprimir o que a sua essência, o que o seu espírito está com vontade de fazer. Porque o seu ego, a sua mente, ela vai vir com conceitos, com dogmas, com várias crenças que vão ser religiosas, políticas, midiáticas, culturais, que vão fazer com que o seu espírito não se manifeste em plenitude. E aí, sabe qual é o maior risco que você pode ter? O maior risco que você pode ter é o maior medo que um ser encarnado poderia ter. Sabe qual é o maior medo, ou melhor dizendo, até mesmo, o único medo que alguém que está encarnado deveria ter? Você desencarnar, chegar lá no plano espiritual e os amigos espirituais te trazerem a triste notícia de que você não cumpriu o seu projeto espiritual. E aí você vai chegar e falar assim, não, mas eu construí uma família, mas eu comprei um carro, mas eu tive tal empresa. Aí eles vão falar, não, mas isso daqui que você tinha combinado, que era o principal, que era a sua missão, o seu propósito, então, essa parte aqui, tá vendo essa linha aqui? Essa daqui que ficou faltando. Aí você vai falar, mas e tudo outro? Aí eles vão falar, não, tudo outro é bonito. Quando a gente vai assistir o filme da sua vida, é legal ver lá você sorrindo, passeando, fazendo aquela viagem. A gente acha aqui do outro lado, a gente acha bonito. Só que, tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui que você falou, que você ia ajudar, que você ia fazer carinho. Então, essa parte aqui que ficou faltando. Então, para que você não tenha que passar por essa vergonha lá no plano espiritual, eu te aconselho firmemente a você respeitar o que você está sentindo. E uma das coisas que a gente mais demanda hoje em dia é uma educação, uma inteligência socioemocional. Porque a gente reprime o que a gente está sentindo. E como é que a gente manifesta o que a gente está sentindo? As nossas sensações, elas se manifestam pelo nosso corpo, pela nossa carne. A nossa mente que represa aquilo que a gente está sentindo. E por que a nossa mente represa, o nosso ego corta aquilo que a gente está sentindo? Ele corta porque ele tem conceitos, ele tem crenças. Você vai criando uma identidade cultural. Você vai acreditando que você é brasileiro. Depois você vai acreditando que você é filho do fulano e da beltrana. Depois você vai acreditando, você vai criando uma identidade de que você é advogado, de que você é engenheiro, de que você é jogador de futebol.
você só esquece de uma coisa, você só esquece da sua verdadeira identidade. E sabe qual é a sua verdadeira identidade? Que você é um espírito em evolução, habitando um corpo de carne, um corpo carnal, que não tem outra opção a não ser evoluir. Então, por mais que você sabote a sua encarnação, por mais que você não faça o que precisaria ser feito, eu tenho uma triste notícia para te dar. Na próxima encarnação, você vai vivenciar tudo o que você não vivenciou nessa. Só que dessa vez vai ser igual um cartão de crédito. A reencarnação é igual um cartão de crédito. Se você não fez nessa, na próxima você vai pagar com juros e correção. Então eu te aconselho a você não desperdiçar a oportunidade que o plano espiritual está te dando. E a oportunidade que ele está te dando, com certeza, é uma missão. Você veio para cá por algum motivo para executar, concluir uma tarefa, uma obra, um trabalho. E essa obra, essa tarefa, esse trabalho, com certeza vai deixar um legado. Pode ser um legado pequeno, dentro da sua visão, mas para o plano espiritual não existe legado menor ou maior. Existe o legado que o seu espírito precisa fazer. E o seu legado é único, e é no seu legado que você tem que se concentrar. Esqueça de cuidar da vida dos outros, do que os outros estão fazendo. Eu tenho certeza absoluta que só de você se concentrar no legado que você precisa deixar para a humanidade, já vai te dar bastante suor, sangue, lágrimas e gordura para você conseguir concluir ele. Porque não vai ser uma tarefa fácil. Dizia o Chico que até o último segundo da nossa vida a gente vai ser tentado. Até o último segundo a gente vai ser desafiado. Até o último segundo a gente tem que se vigiar para não deixar de ser humilde, para não deixar de ser amoroso, para não deixar de perdoar. Então, o que eu te aconselho nessa noite é: se concentre no legado que você quer deixar para a humanidade. Se concentre na herança espiritual, na pegada espiritual que você quer deixar aqui, para que quando você desencarnar, você olhe para trás, olhe ali para o seu corpo desencarnado e fale: eu tenho orgulho dessa encarnação que eu acabei de deixar. Beleza? Uma excepcional noite para cada um de vocês. Eu vou pedir aqui para o Jefferson subir os nossos avisos. A nossa aplicação de Reiki toda sexta-feira às 8 horas da noite lá na Holoclínica, na qual os alimentos, agasalhos, cobertores são destinados aqui para a rádio. E também sobe aqui, Jefferson, o nosso Instagram, o WhatsApp para quem queira sugerir temas, para quem queira dar sugestões do que a gente pode falar nos próximos programas. E também passa aqui para a gente os contatos da rádio, para que vocês possam aproveitar toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo e também aproveitar aqui o evangelho que acontece todas as quartas-feiras, certo, Jefferson? Isso aí, todas as quartas-feiras, certo? Fiquem com Deus, uma excepcional noite e a gente se vê na quinta-feira que vem às 8 horas da noite. Eu espero você. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.